O nosso boa noite a todos. Boa noite. E assim sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho, mais uma vez. Vamos apacentar os nossos corações, né? Acalmar as nossas mentes. Tem dia que parece que a gente está meio agitado, né? Calor não é, frio também não. A temperatura está agradável, né? É a agitação do dia a dia, né? Mas vamos lá. A gente vem aqui para o nosso refazimento, para que a gente saia daqui um pouquinho melhor do que entramos, e com certeza isso irá acontecer. Agora depende muito de nós, né? Sabe que a nossa parte só pode ser feita por nós mesmos, mais ninguém. Então vamos elevar os nossos pensamentos, deixar as preocupações de lado um pouquinho, desligar o nosso celular para que não nos incomode e assim então participarmos dignamente do grande banquete que Jesus reservou para todos nós. É mais uma noite de oportunidades, de bênção, de luz, mas acima de tudo também de aprendizado, né? Viemos aqui para aprender sempre um pouquinho mais, para nos melhorarmos, nos transformarmos em seres melhores. E o aprendizado desta noite vem através da nossa irmã Rita, que se faz acompanhar da nossa irmã Creuza, ambas trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Pela primeira vez na nossa casa, a gente fica muito honrado com as vossas presenças, sabendo que vocês já foram afagadas e envolvidas pelo nosso querido Bezerra, que recebe a todos nós sempre da melhor maneira possível. E sintam-se à vontade. A Casa do Caminho é de todos nós e tem sempre um lugarzinho a mais para aqueles que quiserem, tá certo? Desde já somos gratos pelas vossas presenças. E a primeira leitura do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelli, pelo nosso irmão José, tem como título Nunca te imagines. Nunca te imagines sem esperança. Para todas as portas trancadas existem chaves. Não há problema sem solução. No tempo, todos os impasses se resolvem. Às vezes, no fundo do abismo escuro, é que se pode ver as estrelas. Não te entregues ao desespero. Existem dificuldades que acabam sendo equacionadas por si mesmas. Se te encontras diante de uma encruzilhada e não sabes que direção tomar, espera mais um pouco. A precipitação é má conselheira. Para que certos nós se desfaçam, não adianta a tesoura que corta e dilacera. Onde a atitude rápida se mostra ineficiente, a paciência é a opção mais sensata. A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. E que Jesus nos abençoe. Prosseguindo, vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Muito boa noite, meus irmãos. Agraciados pela sabelíssima, mensagem do nosso querido irmão José,
Aqui nos encontramos nesse ponto de luz, agraciados pelo direcionamento amigo que Deus, nosso Pai, nos direciona, nosso amado educandário de amor, planeta Terra. E aqui nos encontramos renovados, agraciados pelo nosso encontro com a verdade. Mediante as experiências que estejamos vivenciando, não percamos a nossa fé. Dr. Bezerra nos diz que as mãos de Jesus estão sobre as nossas, na dor e na alegria, paz e tempestade. E através desse abraço da paz, aqui nos encontramos para agradecer esse convite salutar e edificante, destinado a todos nós dos planos da vida, pois esse processo de nutrição espiritual nos direciona ao caminho, à verdade e à vida. Ficamos felizes pela presença de todos e da nossa irmã que preparou o estudo desta noite com muito carinho. E recebendo o abraço paternal do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, o nosso querido vovô Bezerra, damos início a mais uma noite de aprendizado sob as bênçãos de Deus, te dizendo gratidão por mais essa oportunidade destinada a todos nós aqui presentes dos dois planos da vida. Que assim o seja, graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra à nossa irmã. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Nós não podemos esquecer aqueles que estão sempre do nosso lado, que vez por outra passamos em alguns lugares e eles se afinizam a nós e vêm conosco. Então, sempre encarnados e desencarnados, que nós possamos ter uma noite tranquila de paz e de aproveitamento para todos nós. Porque eu costumo dizer que todos nós somos muito necessitados do amor de Deus. Muitos aqui são trabalhadores da casa, outros assistem, ainda não assumiram tarefa, mas mesmo nós que estamos trabalhando, somos necessitados. Viemos aqui doar algo, mas na grande maioria das vezes recebemos muito mais do que merecemos e recebemos muito mais do que doamos, porque a misericórdia de Deus é infinita e não desampara nenhum de nós, independente do que estejamos fazendo, independente dos nossos pensamentos e do nosso sentimento. Jesus está lá sempre a nos esperar, sempre envolvendo a gente e sempre enviando uma palavra de bom ânimo, de esperança, esperando que um dia a gente perceba esse amor e faça o caminho de volta. As nossas primeiras palavras, quando a gente começa oficialmente, é de gratidão a Deus pela vida, porque nós sabemos que há uma fila enorme no plano espiritual para reencarnar, e infelizmente muitas mulheres hoje não querem ter filhos, ou quando têm um só, mas os espíritos precisam reencarnar. Eu sempre falo com a minha amiga ali, quando ela sempre sabe, porque a gente faz um trabalho, né, lá onde a gente mora, e ela sempre fala, fulana está grávida, ciclana está grávida, não tem o que comer. Eu falei, mas os espíritos precisam encarnar, não tem jeito, e cabe a cada um de nós ajudar do jeito que pode. Né? Eu vi lá fora que tem a questão da arrumação do enxovalzinho, né? Então tem todo esse preparo. Então cabe a nós que de alguma forma já temos alguma luz no nosso caminhar das necessidades que o Espírito traz, cabe a nós essa parte de ajudar. Pode ser com um coeiro, pode ser com um pacotinho de fralda, pode ser com um novelo, né, de lã para fazer crochê, tricô, eu não sei, eu não faço crochê nem tricô, então eu não sei o que é, o que não é. Mas dou esse novelo, a pessoa faz um casaquinho, uma calcinha, e a gente vai estar ajudando da melhor maneira possível, porque não importa a quantidade que a gente dá, importa a qualidade com que a gente dá aquilo que a gente pode. Porque, às vezes, da mesma forma como a gente lembra o óbolo da viúva, que deu uma moeda e ela precisava daquela moeda, é muito mais difícil e muito mais valoroso dar daquilo que você precisa do que aquilo que sobra. Aquilo que sobra, continuem dando, tá, gente? Porque é muito importante, porque as pessoas precisam se alimentar, precisam se cobrir, precisam caminhar na vida material, porque a gente precisa da matéria, mas é muito mais valoroso o sentimento com que a gente dá. A palavra caridade é movimento em amor.
movimento do amor. Então, essa é a verdadeira caridade. Com que sentimento eu envolvo aquela doação? Eu faço a doação para pegar o recibo e botar lá no imposto de renda, para debitar e para receber mais um pouco, ou realmente eu estou doando com o meu amor, com o sentimento? Então, gratidão a Deus pela vida e gratidão a Deus pela oportunidade da divulgação da doutrina espírita. Eu agradeço o convite, eu ainda não conheço a pessoa que me convidou, mas ela disse que depois a gente vai se conhecer, né? Então, eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, de conhecer mais uma casa espírita, conhecer pessoas novas, diferentes, poder falar da doutrina espírita e ter a certeza de conhecer mais um ponto de luz, porque esta casa é um ponto de luz em meio às tempestades que se alastram, e a gente não está falando de tempestade material, a gente não está falando de tempestade física, a gente está falando da tempestade moral. É um ponto de luz, não só para nós que estamos encarnados, para os desencarnados também. Então, o tema de hoje que nos foi oferecido, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, missão dos espíritas. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto do Evangelho, a gente gosta muito de trabalhar com conceitos, porque quando a gente traz o conceito da palavra, a gente tem maior facilidade para entender do que a gente está falando, amplia, né, as nossas possibilidades de entendimento e de raciocínio. Então, a gente trouxe o conceito do Dicionário de Filosofia Espírita do Palhano Júnior, e ele diz para nós que missão é uma função ou poder que se confere a alguém para realizar algo, é um encargo ou uma incumbência. E espírita, relativo ou pertencente ao espiritismo, que é partidário ou militante do espiritismo, também podendo ser chamado de espiritista. Então, a partir desses dois conceitos, nós entendemos que nós, os pertencentes do espiritismo, reencarnamos com um encargo, com uma incumbência, com uma tarefa, com um dever. Nós reencarnamos com uma carteira de trabalho e não com um passaporte. A gente, eventualmente, pode usar o passaporte para viajar, porque nos é lícito viajar, não tem problema nenhum. Mas, verdadeiramente, nós não viemos de férias, nós não reencarnamos para tirar férias, nós reencarnamos para trabalhar. Então, nós, pertencentes do espiritismo, viemos a trabalho, viemos a serviço. E serviço é o que não falta. Se vocês perguntarem para o presidente da casa se está precisando de alguém, ele vai dizer que está. Ali, acolhi, acolá, ele vai, né, enumerar para vocês vários lugares da casa, vários serviços que estão precisando de gente. Então, é só falar com ele depois, tá? Se vocês vão conseguir o trabalho, aí já é outra coisa. Mas a gente está abrindo as portas para o serviço e para o trabalho, tá bom? Então, logo assim, no Evangelho, aí a gente vai falar sobre um outro capítulo antes de a gente entrar no capítulo 20. No capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, no item 4, fala-se do verdadeiro espírita. E Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E aí nós perguntamos, né, vamos abrir um parênteses, será que nós somos verdadeiros espíritas? Isso é uma pergunta séria, é uma pergunta grave, mas ela é importante para nós, porque ela promove a autocrítica, que é uma coisa importantíssima que nós deveríamos ter, porque às vezes a gente faz coisas que estão totalmente estranhas e não percebemos, e muitas vezes somos tão orgulhosos que não permitimos que o outro chegue para nós e fale, olha, não está legal essa sua atitude, você devia, quando a intenção é de ajudar. Então, a autocrítica e o autoconhecimento é super importante, mas quando é para nós mesmos. Não nos cabe julgar a conduta de ninguém, não temos o direito de julgar ninguém. Nós podemos falar, nossa, aquele trabalhador da casa espírita faz isso, faz aquilo, ele faz... Não, está errado, gente. Jesus veio nos dizer que nós não devemos julgar a ninguém. Ele, o espírito mais perfeito que a Terra recebeu, o missionário de Deus, o médium de Deus, ele não julgou ninguém. Ele advertiu, fez várias advertências, trouxe várias orientações, mas ele nunca julgou ninguém. Então, nós, como as pessoas dizem, pobres mortais, espíritos ainda imperfeitos, nesse caminho da perfeição, não temos o direito de julgar ninguém, a não ser a nós mesmos. Então,
essa questão de somos ou não verdadeiros espíritas é uma autorreflexão. E a gente pode até compartilhar com os amigos, aqueles que temos mais segurança em falar, mais facilidade, mais a simpatia, mas nós não podemos julgar a ninguém. Na verdade, quando o Kardec diz isso, é o ideal do Espiritismo. É o ideal que todos nós nos transformemos. É o ideal que todos nós evoluamos de acordo com o nosso tempo, com as nossas possibilidades. Às vezes, a gente, quando conhece a doutrina espírita, a gente tem pressa que os nossos familiares sejam espíritas e se melhorem também, né? A gente tem uma pressa danada. Mas a gente tem pressa para a gente melhorar? Às vezes não, a gente quer que o outro melhore, que o outro fique bem, mas a gente se melhorou? A gente está fazendo aquela autoanálise, perguntando no final do dia, como Santo Agostinho nos fala, o que eu fiz durante o dia? Eu poderia ter feito mais? A forma com a qual eu tratei fulano, beltrano, foi legal? Então, essa é a proposta da doutrina espírita. E a gente sabe, conhece muitos companheiros que não são espíritas e que são melhores do que nós. A doutrina espírita, ela é uma ferramenta de elucidação, de esclarecimento, de consolo, mas existem companheiros que já caminharam em outras épocas, nós não sabemos se foram espíritas, porque a doutrina espírita ela é muito nova, ela é muito recente. Então, esses companheiros conquistaram essa evolução em outros lugares, talvez. Tem uma questão que eu gosto muito de lembrar, que marca muito isso, é a questão 165 do Livro dos Espíritos, que trata da questão das perturbações espirituais após o desencarne. Todos nós passamos pelas perturbações espirituais após o desencarne. Só que essas perturbações elas não são iguais, porque cada um de nós viveu de uma forma diferente do outro. Então, o despertar na espiritualidade é diferente, só que para uns é bem rápido, demora muito pouco, ou quase não tem. A gente tem um exemplo no Céu e Inferno, eu esqueci o nome do espírito, mas ele fazia parte da Sociedade Espírita de Estudos de Paris, e ele pede, assim que ele desencarnasse, que ele pudesse ser evocado. E Samson, isso, obrigada, Samson. E ele é evocado, se eu não me engano, 6, 8 horas após o seu desencarne. O corpo dele está lá ainda, o túmulo não desceu ainda e ele é evocado. Então, a perturbação dele foi insignificante, porque ele já era um espírito evoluído, mais evoluído. Então, todo mundo passa, só que tem a ver com os valores que nós adquirimos na nossa vida. Nós somos materialistas? Ou nós somos espiritualistas no sentido de que a gente valoriza mais a vida material ou a vida espiritual? Quais são os nossos valores? O que a gente acha mais importante? Então, tudo isso vai refletir no nosso despertar após o desencarne. Então, na questão 165, Kardec pergunta para os espíritos se conhecer a doutrina espírita faz diferença em relação à perturbação espiritual. E os espíritos respondem que sim, faz muita diferença no sentido que a gente já sabe que a gente não morre, que a gente é espírito imortal, que a gente vai para um lugar, mas o que faz a verdadeira diferença é o bem que você fez na Terra. Então, você pode até não ser espírita, você pode até não comungar com a doutrina espírita, mas faça o bem, porque isso vai fazer muita diferença, não só na espiritualidade, como na vida encarnada. Porque eu nunca sei se é Emmanuel ou se é Chico que fala, mas tem uma frase que mais ou menos assim, que diz que o bem que fizeres será seu advogado em qualquer lugar. Então, todo o bem que você faz vai defender você em algum lugar. É claro que existe aquele que faz o bem com a intenção de ter o resultado, de ter o retorno, e tem aquele que faz desinteressadamente. Continuem fazendo o bem, mesmo que seja de forma interessada, porque vai chegar um momento que vocês vão fazer de forma desinteressada, e vai ser bem natural. A gente tem várias histórias na literatura espírita de companheiros que fizeram o bem com a intenção de se livrar de uma situação. Tem uma historinha que era o dono de uma padaria, que todo dia uma criança ia lá falar com as pessoas que iam lá comprar alguma coisa para pedir para comprar, para levar para a família. Como esse dono da padaria não gostava desse movimento, o que ele fazia? Ele pegava os pães, dava para o garoto levar para casa. Mas ele queria se livrar do garoto, ele não estava querendo ajudar o garoto. Mas quando esse homem desencarna, é essa criança que reza por ele.
E tem outras histórias na literatura espírita que falam sobre essa questão. Então, o bem ele é fundamental na nossa vida de relação, não só enquanto estamos na carne, quando desencarnamos. Tá? Então, o capítulo 20, que é o capítulo 20 do Evangelho, onde tem a missão dos espíritas, que é o tema do nosso estudo de hoje, é um capítulo bem interessante, porque na grande maioria deles a gente tem as passagens evangélicas, a gente tem o comentário de Kardec, a gente tem as instruções dos espíritos. Esse capítulo 20, especialmente, ele tem as passagens evangélicas e as instruções dos espíritos, não tem o comentário de Kardec. É uma particularidade desse capítulo. E quem assina a missão dos espíritas é Erasto, o espírito Erasto. E já de cara, Erasto chama a nossa atenção para a transição planetária. E ele usa um simbolismo. Ele nos diz assim: já não estáis percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ele vem dizer para a gente que todas as estruturas formadas, desde que o mundo é mundo até hoje, que foram formadas através da conquista pela força, pelo poder, pela desigualdade, estão com seus dias contados. E muitos de vocês devem perguntar: como? A gente está num momento tão crítico, tão difícil, mas é exatamente isso. Tem uma questão do Livro dos Espíritos também, que eu não sei qual é o número, que diz que, infelizmente, é uma palavra minha, né? Mas, infelizmente, os Espíritos dizem que, muitas das vezes, o mal tem que chegar ao excesso para que a gente deseje o bem. Às vezes, a gente precisa chegar no fundo do poço para a gente fazer o caminho de volta. Não precisava ser assim, mas muitas das vezes nós fazemos essas escolhas. Mas nós sabemos que o processo de retorno ele vai acontecer. Não importa quantas encarnações nós precisamos vivenciar, mas nós faremos o caminho de volta. Isso podemos ter certeza. Na sequência, Erasto vai nos lembrar de uma das grandes missões do Espiritismo, que é a divulgação da doutrina espírita. Eu contei, Erasto fala 5 vezes ide e pregai. Em vários parágrafos do item, ele fala ide e pregai, ide e pregai. Então, é a questão da divulgação da doutrina espírita. E nós temos muitas formas de divulgação da doutrina espírita. Nós temos as palestras presenciais, temos as palestras online, nós temos cursos, temos seminários, temos encontros. Com a questão da internet, nós temos as lives. Então, existe assim, N formas de divulgação da doutrina espírita. Mas vocês podem pensar assim: Rita, mas eu não tenho coragem de chegar assim numa tribuna, né, num espaço mais alto e falar para as pessoas. Eu não consigo, eu fico nervosa. Eu também achava que eu não conseguia, gente, mas olha eu aqui. Eu tenho uma amiga minha que a gente sempre brinca que a gente usa muito óleo de peroba para poder chegar na frente e falar para as pessoas. Mas a gente está aqui no esforço, porque o primeiro ouvido que ouve é o meu, porque a necessidade primeira é minha. Porque fui eu que estudei, eu que refleti para poder chegar aqui e dividir com vocês o fruto do meu estudo. Então, por isso que eu falei no início que somos todos necessitados. E a gente sabe que a grande maioria de nós espíritas, em outras reencarnações, fizemos parte da igreja, a grande maioria de nós. Fomos da Igreja Católica e, infelizmente, desvirtuamos a palavra. Usamos para dirigir contra, às vezes, Deus, contra Jesus, no entendimento real do Evangelho. A gente usou a palavra para isso. E hoje, Deus nos dá a oportunidade de refazer o caminho através da doutrina espírita e falar melhor, falar de uma forma concisa sobre a égide do Cristo, nesta casa sobre a égide de Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos anônimos, mas presentes, que estão aqui ao lado de cada um de vocês, do meu lado, me orientando, me inspirando, me dando segurança, calma e tranquilidade, me fazendo ser útil, porque essa é uma das minhas grandes preocupações quando eu uso a palavra. Eu sempre peço a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que me ajudam nessa tarefa, que eu possa ser útil a algum coração aqui presente, que de alguma forma eu possa ser o intermediário do Cristo, que eu possa falar o que Ele quer que seja dito, não o que eu quero,
mas o que Ele quer que chegue no coração de cada um de vocês que está aqui, encarnados e desencarnados. Então, eu lembrei, estudando, que aquela questão das pessoas, eu não tenho coragem, eu não cumpro o Evangelho como deveria cumprir, eu ainda tenho falhas, eu ainda tenho erros. Sim, todos nós ainda temos erros, temos ainda falhas. E tem uma frase que ela é atribuída a São Francisco de Assis, mas há controvérsias. Então, eu só comentei, mas é uma frase muito interessante, que diz assim: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Por quê? Porque o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele arrasta. E as palavras, o vento leva. E, às vezes, a gente não lembra das palavras. Mas a gente sempre lembra daquela pessoa que tem paciência, daquela pessoa que tem compaixão, daquela pessoa que sempre sorri, que recebe uma injúria e não devolve. Então, esses exemplos, eles são muito mais marcantes do que as palavras. Mas a gente, às vezes, não sabe fazer, mas a gente sabe falar. E isso não nos isenta de divulgar a doutrina espírita. E, mais do que o exemplo arrasta, a conduta de uma pessoa, ela diz muito dela. E a gente vai lembrar de Chico Xavier. Chico Xavier, ele teve uma vida ilibada. Nada poderia ser dito contra a vida de Chico Xavier. Tanto é que existem irmãos nossos de outras religiões que não aceitam a doutrina espírita, mas respeitam Chico de forma incontestável pela vida que ele levou. Então, se ele não tivesse levado a vida que ele levou, ele não teria psicografado quase 500 livros. E, além disso, a vida dele, a conduta dele, impregnou todos os livros que ele psicografou com a força moral de Chico Xavier. Então, é uma conduta que não tem o que ser questionado, como os nossos companheiros Divaldo Pereira Franco e Zé Raul Teixeira também. Por conta da própria conduta deles, por conta da forma pela qual eles vivem e se dirigem às pessoas e tratam as pessoas, eles imprimem a força moral dele nessas literaturas que eles psicografaram. E eles se tornaram obras vivas, são obras vivas. A gente sempre fala que Jesus, ele foi o Evangelho encarnado, porque ele cumpriu a lei de Deus em todos os seus momentos, em todos os seus movimentos. A gente não está comparando Chico, Divaldo, Zé Raul a Jesus, mas a gente está fazendo uma analogia de acordo com a conduta que cada um deles teve. Chico hoje não está encarnado, ele está desencarnado, mas enquanto ele estava aqui na carne, a vida dele foi uma obra viva, foi um evangelho vivo também. Mas não fiquem tristes, tá, companheiros? Todos nós um dia seremos obras vivas, cada um no seu tempo, cada um na sua possibilidade. Talvez nós não sejamos médiuns psicógrafos, mas podemos fazer o que tiver ao nosso alcance e a nossa conduta, a nossa vida vai ser lembrada, nem que seja por paciência, por compaixão. Então, nós um dia seremos obras vivas, tá? E, para que a gente possa divulgar a doutrina espírita, nós não precisamos ser PhD, não precisamos fazer doutorado e nem mestrado. Não existe PhD em doutrina espírita, não existe mestre nem doutor em doutrina espírita. Basta que a gente se interesse pela doutrina espírita, que a gente estude a doutrina espírita, que a gente goste da doutrina espírita e que a gente tenha boa vontade, porque a doutrina espírita ela não é só esclarecimento. O esclarecimento ele é maravilhoso, porque faz você discernir que caminho você vai escolher, o que você vai fazer diante daquilo que a vida mostra para você e diante das nossas relações. Mas a gente também tem que ter boa vontade, porque a doutrina espírita ela é consolo, ela é amparo, ela é acolhimento. Então, tem que ter boa vontade. E nós podemos, numa simples conversa, a gente não precisa ser instrutor de curso, usar uma tribuna, ser um instrutor de um seminário ou de um encontro. Numa conversa simples com um vizinho, com alguém que a gente encontre no ônibus, a gente pode divulgar a doutrina espírita. A gente trouxe um exemplo que apareceu na minha cabeça enquanto eu estava estudando. Vocês querem ver? Para uma pessoa perto de vocês e começa a reclamar, porque a minha vida é muito sofrimento, porque a minha vida é muita dor, eu acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não existe. E aí a gente pode falar assim, não, companheiro, Deus existe sim. E não foi Ele que promoveu esses sofrimentos, essas dores para você. Você provavelmente está colhendo
ações que você teve em outras vidas, e Deus está te dando, na presente encarnação, uma oportunidade para você refazer o caminho, para você corrigir esse caminho. E você pode até perguntar, você conhece o Livro dos Espíritos? Nossa, o Livro dos Espíritos, Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, perguntou aos espíritos que, através dos médiuns, responderam. E ali você encontra a resposta para tudo na sua vida. E esses espíritos, provavelmente, eles moram em outros mundos, vivem em outros mundos, porque eu li na revista espírita, não me lembro o ano, gente, isso eu não consegui, na hora, pesquisar, que tem vida em Júpiter. E lá, em Júpiter, os espíritos que moram lá são melhores do que os espíritos que moram na Terra. É uma conversa simples, tranquila, que você não precisou, digamos assim, de palavras muito rebuscadas, de um conhecimento muito profundo para falar da doutrina espírita. E nessa conversa, nós falamos de mediunidade e nós falamos dos 5 pilares da doutrina espírita. Nós falamos da existência de Deus, nós falamos da imortalidade da alma, nós falamos da comunicabilidade dos espíritos, nós falamos, às vezes, da pluralidade dos mundos habitados. Acho que eu falei tudo. Falei os 5, acho que sim. Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Viu como é possível divulgar a doutrina? Sem estar diante de uma tribuna, sem estar num curso? É simples. E com um conhecimento não tão aprofundado nas obras como o Livro dos Médiuns, como a Gênese, o Céu e o Inferno. Então, divulgar a doutrina espírita pode ser feito por todos nós. E nós vamos estar esclarecendo uma pessoa e estaremos consolando, porque ela pode ter perdido um ente querido, ela pode ter perdido em termos, a gente usa a palavra perda, mas a gente não perde ninguém porque ninguém nos pertence. Ninguém é nosso. Pode ser nosso companheiro, nossa companheira, nosso filho, nosso emprego, nossa casa. A gente adora esse verbo, né? A gente adora esse advérbio, né, de pertencimento. Mas nada disso é nosso, porque quando a gente desencarna, a gente não leva ninguém, nem o corpo a gente leva. A gente deixa lá o corpo para as minhoquinhas comerem. A gente aduba, né, digamos, o terreno com o nosso corpo. Então, a gente está esclarecendo e consolando, amparando e dando esperança para que esses companheiros possam continuar a seguir, continuar em frente. Erasto, nos parágrafos seguintes, ele diz que muitos não desejarão ouvir a voz de Deus, porque, de uma certa forma, nós estamos divulgando o Evangelho, nós estamos falando das passagens do Cristo, do que Ele nos ensinou, e muitos não vão querer ouvir. E não é nossa, digamos assim, a nossa missão é divulgar, mas nós não temos a obrigação de convencer a ninguém. Porque ninguém convence ninguém, a gente é que se convence, a gente é que toma conhecimento daquilo ali e toma aquilo ali como verdade para nós mesmos. Vamos lembrar de Kardec, quando foi questionado pelo crítico, pelo cético e pelo padre, e vários momentos, a gente tem isso no livro que é o Espiritismo, em vários momentos, né, o crítico, o cético e o padre dizem assim, para você me convencer, e Kardec, em momento algum, diz, mas eu não quero convencer. E mesmo porque Kardec percebia que o desejo deles era questionar a doutrina espírita sem o desejo de aprender, sem o desejo de entender. Como aconteceu com Jesus em vários momentos, que os irmãos que lá conviveram com ele naquela época o questionavam para tentar colocar ele em situações perigosas, em situações difíceis. E ele, como conhecia o coração daqueles companheiros, sabia responder, não de uma forma acusativa, mas respondia explicando e orientando aqueles que estavam ao redor assistindo aquela conversa. E ele também diz uma coisa, Erasto também nos chama atenção para algo muito importante, o tempo. Como é que nós estamos utilizando o nosso tempo? Porque o tempo, ele é um recurso valioso. Tem um livro, que eu não sei qual é, que o tempo ele é chamado de talismã valioso.
Talismã divino? Então, a companheira aqui maravilhosa lembrou para gente. Então, talismã divino, né? E o Lúcio Jesus no Lar. Leiam. E o tempo é esse recurso maravilhoso. O que a gente está fazendo dele? Aí a gente vai abrir um parênteses aqui, tá? Quanto tempo a gente fica no Zap? Quanto tempo a gente fica nas redes sociais? A gente pulula, né? Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter. E quando a gente olha, nossa, quanto tempo passou? O que a gente poderia estar fazendo de útil nesse momento? A gente poderia estar lendo um livro. A gente poderia estar na casa espírita fazendo algum trabalho em prol de companheiros que talvez a gente nem conheça, mas a gente está ali trabalhando. O importante é trabalhar. Eu costumo dizer para as pessoas que o trabalho ele tem duas características importantes. Trabalho é tratamento. Se você está doente e não está impossibilitado de andar, porque até mesmo acamado você pode pegar o telefone e perguntar assim, olha, o Grupo Espírita Casa do Caminho está precisando de leite, está precisando de fralda, está precisando de feijão com arroz para compor a cesta. Deitado na cama, você pode fazer isso. Não é verdade? Então, o trabalho ele é um tratamento nas condições em que você estiver. E ele a palavra fugiu, ele é aquela situação que você faz para evitar a doença. Esqueci, gente. Prevenção, preventivo, isso, obrigado, gente, muito bom. Então, o trabalho ele é tratamento e é ação preventiva. Porque, eu estou ficando triste, então vai para algum lugar trabalhar, estudar, ver que tem gente com mais problema do que o teu, precisando de mais coisas do que você, e você vai logo perceber que você tem muito mais do que precisa e tem muito mais do que merece, porque a misericórdia de Deus assambarca todos nós. Então, a gente tem que refletir se a gente não pode estar lendo também nesse momento. Por quê? O nosso tema é missão dos espíritas. A primeira missão dos espíritas, que Erasto vem nos dizer, é divulgação da doutrina espírita. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente aumenta o nosso conhecimento. É como se a gente fosse encher o nosso HD mediúnico, com vários livros, várias lições. Então, quando os espíritos precisam passar alguma mensagem nesse momento de divulgação que a gente está conversando com alguém na rua, com o vizinho ou com alguém que a gente encontra na condução, os espíritos usam esse material que nós temos arquivado, porque nós lemos, porque nós estudamos, naquela conversa, para orientar, para discernir, para dar um consolo, para dar uma esperança. Então, a gente vai estar ajudando os espíritos e vai estar fazendo a divulgação da doutrina espírita e ajudando aqueles companheiros que estão numa dificuldade. Então, vamos ler. A gente não está dizendo que a gente não pode usar o Zap, a gente não pode ir na rede social, pode sim, mas a gente tem que organizar o nosso tempo. Amigos, vamos lembrar da época de Kardec. Kardec escrevia com caneta tinteiro. Não tinha luz elétrica, era luz de velas. Não tinha e-mail, nem WhatsApp, era cartas, respostas de cartas. Os espíritos respondiam através dos médiuns e ele mandava pergunta para vários pontos do mundo, para vários médiuns em vários locais. A carta ia, depois a carta voltava, e não era na mesma hora. Então, eu sempre brinco que eu queria fazer um curso intenso de administrar o tempo com Allan Kardec, porque ele é primoroso nessa questão do tempo. Eu tenho muita dificuldade de administrar meu tempo, mas é uma coisa que todos nós temos que fazer para dar qualidade ao nosso tempo, para dar organização à nossa vida. Então, é importante que a gente reflita. A gente está no mundo sem ser do mundo e tem que viver no mundo, só que a gente tem que escolher. A gente tem que priorizar o que é mais importante para mim, como espírito imortal que sou. Eu estou encarnado, eu estou num corpo de carne, mas eu sou um espírito imortal. Eu costumo brincar com as pessoas, se a gente acordasse de manhã, olhasse para o espelho, bom dia, espírito imortal, tudo bem com você? Talvez, a partir dali, a gente começasse a ter a certeza disso, porque a gente não vive como espírito imortal, a gente vive como ser humano. Mas nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos, nós somos espíritos imortais. Se tivéssemos essa certeza o tempo todo na nossa vida, nós não escolheríamos errado como escolhemos.
como fazemos opções erradas várias e várias vezes na nossa vida. No 8º parágrafo da lição, Erasto nos diz assim: sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos da Terra. A hora em que a luz divina aparecerá sobre os 2 mundos se aproxima. E quando a gente lê esse parágrafo, a gente lembra da pandemia. Foram praticamente 3 anos de pandemia. E nesse período nós fomos muito testados, muito, principalmente na nossa fé. Principalmente na nossa fé. E nesses 3 anos, nós percebemos o quanto o conhecimento da doutrina espírita fez diferença na nossa vida, fez diferença para outras pessoas. Nós nos consolamos com os conhecimentos da doutrina espírita e pudemos consolar aqueles companheiros que estavam num momento muito desequilibrados. A gente sabe que muita gente se desequilibrou, muitas coisas aconteceram, mas a doutrina espírita nos proporcionou uma base e um teto. Nos proporcionou uma base e um teto. E, quando a gente parar para pensar nisso, a gente percebe que muitas pessoas que achavam que não precisavam de Deus, descobriram que precisam de Deus. Achavam que eram totalmente autossuficientes e descobriram que precisavam das pessoas. Porque a gente sabe de muitas histórias de companheiros mais jovens que colocavam no elevador, né, se oferecendo para ir na rua para aqueles que eram mais idosos ou que eram doenças, que tinham comorbidades e não podiam entrar em contato, né, com essa situação tão crítica que nós vivemos. Então, nesse momento, foi reconhecida a nossa pequenez diante de Deus. Porque nós somos independentes? Sim, somos independentes, mas nós não somos totalmente autossuficientes. Acho que antes da pandemia, eu não me lembro se foi antes da pandemia ou se foi durante a pandemia, nós tivemos a greve dos caminhoneiros. E essa greve a greve dos caminhoneiros trouxe uma realidade muito grande, principalmente para aqueles irmãos que têm muito poder aquisitivo. Porque quem tem muito dinheiro acha que não precisa de ninguém, acha que o dinheiro compra tudo e todos. Mas, com a greve dos caminhoneiros, faltou, principalmente, legumes, verduras e frutas. A gente não come dinheiro, a gente come dinheiro. Não, a gente não come dinheiro, então esse dinheiro não adiantou. E faltou combustível. A gente não coloca dinheiro no motor do carro para ele funcionar, a gente tem que comprar o combustível. E quando a gente vai nos hortifrutis da vida ou no supermercado, para aquele legume, aquela fruta estar lá, houve todo um processo anterior àquela fruta ou legume estar lá. Alguém plantou, alguém regou, alguém cuidou, alguém colheu, alguém limpou, alguém encaixetou, alguém fez o transporte. São várias pessoas nesse processo. Então, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. E a pandemia, entre outras lições, nos deu essa lição de que nós não somos autossuficientes. Nós somos totalmente interdependentes. Precisamos uns dos outros. E isso é fato, tá? E a doutrina espírita, através desse momento da pandemia, ela alcançou de forma plena a internet. Através da internet se teve as lives, as palestras que eram somente presenciais puderam, né, ser passadas através do Facebook, de canais do YouTube. Então, as pessoas que estavam em casa puderam estar nessa convivência. E a gente costuma brincar lá na nossa casa que a casa espírita entrou no nosso lar através desses movimentos. Nós passamos a fazer os cursos, primeiro nós fizemos pelo WhatsApp, depois conseguimos fazer pelo Zoom, algumas pessoas usavam o Google Meet, mas os cursos deram continuidade e ninguém ficou sem estudar. Então, com a pandemia, a internet, a divulgação da doutrina espírita, a internet possibilitou que a divulgação da doutrina espírita chegasse a lugares que os encarnados nunca imaginaram, mas que já era uma previsão dos espíritos. Tem um vídeo curtinho em que Geraldo Lemos Neto, que é um mineiro que conviveu muito com Chico Xavier, a família dele é de Pedro Leopoldo, e ele faz um vídeo em que ele conta, uma vez conversando com Chico Xavier, Chico vira para ele e fala assim: Geraldinho, o que é multimídia?
E Geraldinho fala para assim, Chico, não faço a menor ideia do que seja multimídia, não sei o que é isso, mas por conta da palavra, multimídia deve ser a reunião de muitas mídias. E Geraldinho pergunta para ele assim, mas Chico, por que você está perguntando isso? Ele falou assim, é porque os espíritos estão me dizendo que futuramente a doutrina espírita será divulgada através das multimídias. E isso aconteceu em meados dos anos 80, quando não tinha nem internet e nem celular. Então, Chico, nesse momento, ele teve uma visão do futuro. E hoje nós estamos vivenciando isso que falaram para Chico Xavier naquela época, em meados dos anos 80. Caminhando um pouquinho mais no estudo, nos últimos 3 parágrafos do livro, Erasto ele faz uma observação e faz uma pergunta muito pertinente, principalmente para nós que somos espíritas. E aí vocês me permitam ler, porque é grandinho. Erasto diz assim, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, porque muitos se transviaram entre os que foram chamados para o espiritismo. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis, então, perguntar como reconhecer os que se acham no bom caminho, se entre os que foram chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Essa pergunta, gente, é para nós, não é para a gente observar o outro. Não é para eu reconhecer que se o presidente da casa, ele não se transviou, se ele continua seguindo o caminho da doutrina espírita. É para ver se eu não me transviei e não estou seguindo o caminho da doutrina espírita. E Erasto continua. E vós vos responderemos. Podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Porém, aqueles que falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição serão destruídos. E aqui a gente tem um simbolismo, porque nós sabemos que espírito não morre. Nós tivemos um início, mas nós não teremos fim. Nós somos diferentes de Deus. Deus é único, Deus é eterno. Ele não teve início e nem terá fim. É difícil para entender, dá um nó na nossa cabeça, mas quando a gente evoluir mais, a gente vai entender esse processo da eternidade de Deus. Mas, por enquanto, basta a gente entender que nós tivemos um início e nós não teremos fim. Então, essa questão de destruir é passar por dificuldades, é vivenciar problemas para que a gente se eduque, para que a gente perceba de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual é a nossa destinação, porque isso é importante que a gente tenha esse entendimento. Então, se a gente observar bem, Erasto, ele fala em caridade, ele fala em consolação, ele fala em abnegação, ele fala em desinteresse pessoal, ele fala em tudo isso. Ele dá para a gente um roteiro de vida, ele nos dá um programa que a gente pode seguir para que a gente seja verdadeiramente feliz e que a gente cumpra a missão a que viemos, que é a divulgação da doutrina espírita. Nesse caso aqui, a gente está encontrando o segundo ponto. A gente falou no início que a gente ia trabalhar 2 pontos. O primeiro seria a divulgação, né? Uma das missões dos espíritos é a divulgação da doutrina espírita, e a segunda missão é praticar a caridade. Vamos lembrar do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, é fora da caridade não há salvação. E tem muitos companheiros nossos que não eram espíritas e praticaram muita caridade de forma desinteressada. Vamos lembrar do Betinho, que criou o Natal Sem Fome, e ele se considerava ateu. Vamos lembrar de um companheiro nosso, jornalista, que desencarnou num acidente de helicóptero, e era um jornalista até bem inflamado, que gerava muitos conflitos, né, quando ele falava. E o que acontece? Esse companheiro, quando ele desencarnou, a esposa dele foi ao banco, né, ver essas questões materiais, depois que a gente desencarna, e ela descobriu
que ele pagava faculdade ele pagava 4 universidades para 4 pessoas que não eram da família dele. Eram pessoas que o tinham procurado, tinham explicado a necessidade, o desejo de estudar e que não tinham condições, então ele pagava. Vocês imaginam, gente, 4, pagar uma faculdade já é difícil, vocês imaginam 4 para pessoas que não eram da família dele, ele não tinha vínculo afetivo com essas pessoas. E eles não eram espíritas. O Boechat, lembrei o nome dele, ele também se dizia ateu. Então, a caridade, ela não tem religião. A caridade não é espírita, a caridade não é católica, a caridade não é budista. A caridade é a caridade. Ela, por si só, é a sua qualidade, é a sua qualificação. E a gente tem essa oportunidade de fazer, né, essa caridade, porque na casa espírita, a gente tem muitas facilidades de fazer a caridade, né? E voltando a essa questão do fora da caridade não há salvação, além desse capítulo no Evangelho, a gente também tem o maior dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Emmanuel nos diz que o próximo é a ponte para Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente tem que trabalhar de trás para frente. Porque se a gente, às vezes, tem dificuldade de amar aquele que mora com a gente, imagina amar a Deus, que a gente não entende ainda, a gente nem conhece, como a gente conhece uns aos outros aqui. Então, é preciso amar a si, no sentido de que a gente não está estimulando o egoísmo. No capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 7, o dever, ele diz que o primeiro dever que nós temos é para conosco. Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar as pessoas. Se você não se respeitar minimamente, você não respeita os outros. Se você não se amar minimamente, você não consegue amar os outros. Porque se você amar o outro mais do que você às vezes se prejudica, falece, adoece, e nós temos responsabilidade sobre a nossa encarnação. Então, é o primeiro dever que a gente tem para conosco. Então, a gente não está estimulando o egoísmo, a gente está estimulando o nosso equilíbrio para que a gente possa dar prosseguimento às tarefas às quais nós nos responsabilizamos antes de reencarnar, porque a gente faz um projeto reencarnatório e a gente precisa, da melhor maneira possível, cumpri-lo. A gente volta para a espiritualidade e vê, avalia o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu preciso refazer e o que eu preciso fazer novamente, porque fiz errado. Então, como a gente começou a falar, na casa espírita a gente tem milhões de possibilidades de fazer caridade. Tem as cestas básicas, tem os enxovais, tem a sopa, visita aos asilos, visita aos orfanatos, tem uma série de tarefas que a gente pode fazer e graças a Deus que tem. Mas também tem os assistidos a população em situação de rua, que são os nossos irmãos que, infelizmente, vivem na rua. Não moram na rua, porque a rua não é lugar para ninguém morar. A rua não é lugar para ninguém morar. É a população em situação de rua, porque eles estão nessa situação. Então, também é uma forma de fazer caridade, de estar em contato com o Cristo, porque esses companheiros todos, eles representam um Cristo. Vamos lembrar da passagem evangélica que diz: se fizer algum desses pequeninos, se der de comer, se der de vestir, estará fazendo a mim. Da mesma forma que se nós não dermos de comer, não dermos de vestir, nós não estaremos fazendo para o Cristo. O problema é que é difícil lembrar disso, né? Eu estou falando por mim, porque às vezes eu não consigo lembrar disso. É muito triste quando eu passo, não fiz o que eu devia fazer e eu lembro que podia ter feito. É doloroso, mas a gente está no treinamento, a gente está no esforço, tá? Então, mas tem uma situação que a irmã Rosália, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz, no item 9, ela fala da caridade material e da caridade moral. E ela nos chama a atenção para a caridade moral. Ela nos diz que é muito difícil de fazê-la, mas não é impossível. É possível fazer a caridade moral, tá? Ela pode ser realizada. E a irmã Rosália nos diz assim: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior que estáis encarnados neste momento. Quantas vezes nós dizemos assim: não aguento mais meu pai, não aguento mais a minha mãe, a minha sogra é insuportável,
e tantas outras expressões que nós costumamos, falar. Amigos, nossos pais, eles podem ter sido os piores pais do mundo, mas eles nos abriram a porta da reencarnação. E só por isso, eu não estou usando o termo só, diminuindo esse ato, não, porque é um ato grande. Eles nos abriram a porta da oportunidade de estarmos aqui e vivenciar as experiências que precisamos experimentar, aprender o que precisamos aprender, refazer o nosso caminho, corrigir os nossos erros. Então, por essa situação que é grandiosa, eles merecem o nosso respeito. Existe um grande mérito, acreditar no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida, por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrai na casa de pessoas que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não considerar o erro dos outros é caridade moral. Às vezes a gente aponta o erro dos companheiros que caminham conosco, mas nós também erramos. Nós podemos não cometer aquele mesmo erro do companheiro, mas nós cometemos outros, porque nenhum de nós é perfeito ainda. Estamos todos a caminho da perfeição. E essa perfeição é relativa, porque perfeito só Deus. E irmã Rosália continua: entretanto, esta caridade não deve impedir a prática da outra. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que no pobre rejeitado desdenhosamente podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Nós trocamos de roupa quando nós voltamos para a Terra. E, às vezes, a nossa família espiritual não está reunida na família consanguínea, porque nós precisamos aprender a amar outros companheiros, nós precisamos transformar os desafetos em afetos. E, às vezes, nós desprezamos companheiros que passam por nós. E, quando nós desencarnamos, percebemos que aqueles companheiros poderiam ser um dos nossos queridos, e nós os desprezamos, porque eles estavam com uma roupa rota, eles estavam sujos, estavam mendigando, e a gente os ignorou. Isso dói muito. E eu estou falando isso por mim, companheiros, eu não estou falando por vocês, não, porque eu não conheço a vida de vocês. Mas eu estou falando por mim, das vezes que eu já desprezei esses companheiros. E quando eu leio isso aqui, me dói muito o coração. Mas eu estou no esforço. Todos nós estamos no esforço. E ela diz assim: revi um dos pobres da terra, a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem, por minha vez, tenho agora de implorar. Porque nós não sabemos o que precisamos. Nós não sabemos quem vai nos acolher. Eu costumo brincar que, se estamos aqui na Terra, boas biscas nós não somos. E quem é que vai querer nos acolher como pai e mãe? Então, a gente tem que fazer amigos, companheiros. Nós precisamos fazer amigos para que eles queiram abrir, dar a oportunidade da reencarnação através dos seus corpos. Porque é preciso voltar à carne. Nós aprendemos enquanto estamos na espiritualidade? Sim, aprendemos. Mas existem vivências que nós só experimentamos na carne, como o poder, a riqueza e outras situações materiais. E irmã Rosália termina assim: lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos. E pensai sempre nessas palavras antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem, orai. Irmã Rosália. E, para terminar, eu só tenho 10 minutos agora, porque eu falo pra caramba, vocês perceberam isso, né? Eu falo muito. A gente trouxe um texto da Joana chamado Após a Tempestade. O livro é Após a Tempestade. E a lição é a número 24, o trabalho em equipe na casa espírita. Tudo a ver com o tema da nossa noite, né? Então, Joana diz assim: não existe casa espírita ou instituição qualquer que possa dispensar a presença de pessoas para fazê-la funcionar a contento em atendimento
aos seus objetivos anteriormente traçados. Porque antes da casa espírita materializar-se na Terra, ela se materializou na espiritualidade. E para que aconteça na vida material, ela precisa dos encarnados. Mesmo quando a atividade de determinada instituição seja, em sua grande parte, executada por máquinas, ainda assim os objetivos são obviamente planejados por alguém e pedem como consequência a vigilância e a manutenção do homem. Especialmente na casa espírita, em virtude das nobres atividades a que se propõe, muito mais dependente se faz da união e da cooperação de seus tarefeiros em todas as atividades que nelas se realizarem. A gente pode até não gostar do companheiro, mas estamos na casa espírita por Jesus. Nenhum de vocês veio por causa do presidente. Vocês vieram porque estão com alguma dor, com algum sofrimento, precisando de ajuda, com a cabeça cheia e precisam de um esclarecimento, precisam do passe, precisam da palavra do Evangelho, independente de quem esteja usando a palavra, para renovar as ideias de vocês. Vocês, às vezes, precisam se afastar da casa em que vocês vivem, porque, às vezes, na casa que a gente mora é tumultuada demais, a gente precisa de um lugar de paz e de tranquilidade para que a gente possa perceber a espiritualidade nos ajudando. Então, nós viemos aqui por causa do Cristo, por causa do Evangelho. Muitos vieram porque o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor dessa casa, porque ele é um representante do Cristo. Então, nós precisamos uns dos outros. Mas viemos aqui para realizar uma tarefa. E devemos esquecer as nossas diferenças, seja de time, seja de política, seja de opção sexual, seja de qualquer diferença. Aqui temos que realizar as tarefas em nome do Cristo. É isso que importa, acima de qualquer coisa. Muito mais dependente se faz da união e da cooperação de seus tarefeiros em todas as atividades que nelas se realizarem, onde o entrosamento e o bom relacionamento dos seus membros são fatores determinantes do bom êxito nos cometimentos espirituais a que se destina. Se os trabalhadores da casa não se entenderem, vocês imaginam o trabalho que a espiritualidade tem para faxinar a nossa cabeça? Porque a gente tem uma facilidade de juntar lixo na cabeça que é impressionante. Mas o trabalho precisa ser realizado. Os companheiros que vieram tomar passe precisam tomar passe. Então, se a gente vem desse jeito, dessa forma, dá um trabalho muito maior. Porque ele vai ter que faxinar os médios para dar o passe. Então, a gente tem que cooperar. Porque aqueles que fazem parte da Assembleia, né, que vão receber o passe, eles recebem o fluido animal dos médios junto com o fluido espiritual. Mas se o fluido animal estiver contaminado, os espíritos vão ter que limpar. E isso dá trabalho. Eles já podiam estar direcionando esse tempo para a assistência num desencarnado que chegou. É claro que, graças a Deus, né, a população espiritual é muito maior do que a população encarnada, mas é tão bom quando a gente não dá trabalho para eles, trabalhos excessivos. No trabalho em grupo, na casa espírita, o individualismo deve ceder ao espírito de equipe. Nós não somos eu-quipe, nós somos uma equipe. E Jesus trabalhou em equipe. Jesus não trabalhou sozinho. Nós tivemos os 12 discípulos que se transformaram em 12 apóstolos, que divulgaram a sua doutrina. Há relatos de que a sombra de Pedro curava, mas Pedro, ele buscou essa elevação. Pedro era o mais problemático, dizemos assim, né? Ele discutia, ele reclamava, mas ele ascendeu, evoluiu muito e cuidou da casa do caminho. Teve as suas dificuldades, mas venceu. No livro Paulo e Estevão, eu acho que não é no Paulo e Estevão, não, é um outro livro que fala das viagens de Paulo, eu não me lembro agora qual é o nome, fala de uma quase dissensão do cristianismo na época por conta de Paulo e Pedro. E Paulo fala, porque ele ainda não estava, digamos assim, totalmente equilibrado, vamos dizer assim, e Pedro levanta e humildemente diz que realmente ele estava errado e equivocado. E se Pedro resolve dar uma de personalista naquele momento, o cristianismo poderia ter sofrido ali uma separação, uma quebra, uma queda.
Mas Pedro tinha consciência que ele estava ali a serviço do... Pedro tinha consciência de que estava a serviço do Cristo. E ali ele permitiu que o Cristo falasse. E ele esqueceu totalmente quem era ele, para que o Cristo prevalecesse naquele momento. Para que possa lograr sucesso nas atividades em desenvolvimento. Para tanto, é imprescindível que algumas medidas sejam antecipadamente estabelecidas para que o personalismo exacerbado não prejudique o conjunto que deva buscar a cada dia o aprimoramento de todos e as atividades da casa. Antes do começo da tarefa que se destina ao grupo, é preciso que se reúnam para que possam juntos participar da elaboração das propostas e definirem as responsabilidades de cada grupo. Cada grupo tem o seu coordenador, não porque ele seja melhor, mas a gente precisa de uma organização. Então, todos nós podemos trabalhar e todos nós podemos ser um dia coordenadores, mas sempre lembrando que a tarefa é do Cristo, não é nossa. Após esse acordo definido, é necessário que todos se entreguem ao trabalho com boa vontade e comprometimento com as metas a alcançar. Nós assumimos compromissos. Se assumimos determinado dia, determinado horário, temos que estar aqui. Se por algum motivo, algum problema de doença, alguma coisa inesperada, que a gente comunique, mas que a gente se organize. Se a gente puder, estiver disponível, a gente pode vir à Casa Espírita vários dias, mas às vezes os companheiros não podem. E aí a gente vai voltar à questão do amor em movimento. Às vezes eu venho de domingo a domingo na Casa Espírita, porque eu já me habituei, eu não tenho coisa melhor para fazer. Mas às vezes um companheiro ele só pode vir uma vez por semana e ele doa 1 hora do seu tempo. E essa 1 hora vale muito mais do que aquele outro que vem a semana toda, por conta do sentimento que ele coloca na realização da sua tarefa. Por isso que a gente está chamando a atenção para todos nós, para nós nos avaliarmos se somos ou não verdadeiros espíritas e se estamos sendo servidores do Cristo. É necessário que todos entendam que não existe o grupo perfeito e que, por essa razão, é importante trabalhar as diferenças existentes entre cada membro da equipe. Lá na casa, a gente tem alguns casos interessantes que, às vezes, o companheiro ele muda, né? A gente, nas sextas-feiras, na nossa casa, a gente tem o atendimento espiritual. É o atendimento aos espíritos desencarnados, né? A famosa desobsessão. E tem companheiros que eles mudam de sala. Eles mudam de sala porque o problema não é a sala, são eles. Porque eles querem fazer o trabalho como eles. Mas o trabalho tem que ser feito como a espiritualidade determinou. Porque a espiritualidade sabe como deve ser feito. E nós sabemos, através da literatura espírita, que o atendimento espiritual poderia ser feito na espiritualidade. Mas porque nós precisamos desse contato, dessa experiência com os espíritos que já desencarnaram, nós realizamos o trabalho. E muitos deles precisam desse choque anímico, desse choque com o fluido animal, para se equilibrarem, se reharmonizarem. O meu tempo acabou. Eu agradeço de todo o meu coração pela oportunidade de estar aqui e eu espero, como eu sempre falo, que de alguma forma eu tenha sido útil. Muita paz a todos os corações. Graças a Deus. Bem britânica, né? Deu a hora, parou. Ponto final. Aí, como está falando dos espíritas, dos espíritos, né? Dos trabalhadores, o nome disso é disciplina. Claro que não precisava ser tão rigorosa, poderia passar 1 minutinho, talvez, né? Mas se ela está falando de espíritas, trabalho espírita, trabalhadores espíritas, né? Tudo começa com a disciplina. Mas brincadeiras à parte, acho que ouvimos tudo o que precisávamos, né? Principalmente trabalhadores. Ou não, trabalhadores? Ouvimos tudo o que precisávamos, coisas até que já sabíamos, mas a gente esquece mesmo, né? De propósito até, né?
A gente esquece uns compromissozinhos, hoje não dá porque está chovendo, hoje eu não vou porque não sei o quê, eu tenho aniversário hoje, não vá, mas o outro vai, ele faz a minha parte lá, não vou fazer falta de jeito. Eu vou começar a pensar assim também, não vou porque alguém vai fazer minha parte, não vou fazer falta. Mas foi muito bom ouvir a nossa irmã, né? Muito bom mesmo, né? Ficamos imensamente gratos pela sua presença, pela sua mensagem, né? Leve o nosso abraço a todos lá do Leon Denis. Ficou até com calor, né? É isso aí, tá vendo? O nosso muito obrigado, tá certo? O nosso abraço a todos. Prosseguindo então, nós vamos aos nossos passos. Senhor Jesus, és o meu protetor, a tua luz, os meus passos sempre guiou. Amado Mestre, és a esperança eterna, Rei de nossas esferas, nosso maior defensor. Neste momento sublime, venho te pedir que a tua luz me ilumine, agora e no porvir. Assim terei confiança em cada passo que dou, eternamente serei devoto do seu amor, eternamente serei devoto do seu amor. Senhor Jesus, és o meu protetor, a minha vida sempre guiou. Nos disse a canção. Sim, Jesus querido, és o nosso protetor, o nosso guia, o nosso exemplo e o nosso modelo. Aqui estamos nós, estes teus irmãos menores, nessa nossa caminhada num mundo de provas e expiações. E tu bem sabes que neste mundo não é de beleza e alegria tão somente. Precisamos experimentar as dores, angústias, contratempos, dificuldades. Afinal de contas, precisamos nos burilar, nos melhorar. Precisamos nos tornar seres melhores, um pouquinho mais evoluídos, para que ao chegar o momento da nossa partida,
possamos sentir que valeu a pena o tempo em que aqui estivemos neste planeta escola. Caminhamos, Jesus. O que nos conforta é que a tua luz, a tua misericórdia não nos falta jamais. E assim consola e alivia as nossas dores. A certeza de que o amparo e a luz desses amigos espirituais a teu serviço continuam conosco, aliviando os sofrimentos, acalentando os nossos corações, e assim vamos caminhando, Mestre Jesus, na tua direção, tentando sim chegarmos ao teu encontro, ao encontro das tuas leis, dos teus ensinamentos, dos teus exemplos. Mas como pequeninos somos todos nós, precisamos rogar sempre. Sê conosco, Jesus querido. Fortaleça-nos na fé, na coragem, no entusiasmo, na certeza de que tudo passa. E as dificuldades também passarão, e dias melhores virão. Mas tu, Jesus querido, como nosso governador, sabe o momento delicado por que passa o nosso planeta, e consequentemente todos nós. Por isso, precisamos te rogar uma bênção especial a tantos irmãos que ainda não se encontraram, que ainda não te conhecem, que ainda não sabem o que vieram fazer neste planeta, e que ainda se comprazem no mal, na vingança, no orgulho, promovendo guerras e sofrimento. Toca-lhes, Mestre Jesus, no coração e na consciência, para que sintam a necessidade de usar o poder que têm, promovendo a paz, a harmonia, pensando nos mais necessitados e nos mais sofredores. E assim, Mestre amado, que a tua misericórdia possa se fazer em cada cantinho do nosso planeta, especialmente com os nossos irmãos mais necessitados, vítimas de todas as catástrofes. E assim, elevando sempre os nossos pensamentos a Ti, somos gratos por tudo que nos oferece, Jesus querido. Esta noite foi mais um momento destes. Fomos os convidados para que nos reunirmos neste pontinho de luz, aqui formado pelos amigos espirituais. E neste pontinho de luz,
nos sentimos envolvidos e afagados. Mas aqui também tivemos as melhores lições que irão nos auxiliar nesta nossa caminhada. E a grande lição desta noite veio através da nossa irmã Rita, para quem, Jesus querido, rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. E que possamos, ao deixar a tua casa, e com certeza sairemos daqui bem melhores do que entramos, mas que sejamos capazes de dividir com todos aqueles que encontraremos no nosso caminho ou aqueles que lá deixamos nos nossos lares. Que sejamos capazes de transmitir as melhores vibrações, um passe fluidificante, somente com a nossa presença, com o nosso olhar, com a nossa boa vontade. E assim, Mestre amado, que tu, como médico de almas, estenda as tuas mãos curadoras sobre todos os enfermos, onde quer que estejam, nos hospitais, nos seus lares, ou até mesmo jogados pelas ruas, para que sintam alívio às suas dores e sofrimentos e possam merecer um pronto restabelecimento. Mas aqui deixamos a nossa gratidão ao nosso querido Bezerra, que nos ampara, nos orienta e nos permite aqui chegar e realizarmos todas as nossas tarefas, auxiliando aqueles que aqui são trazidos e ao mesmo tempo sendo auxiliado através das nossas atividades. Por isso, agradecendo a toda a espiritualidade benfeitora, agradecendo a Maria Santíssima, mas agradecendo acima de tudo a Deus, nosso Pai, que nos concedeu a graça de mais um dia abençoado. Assim sendo, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Obrigado, Bisa, mais uma vez.
Lembrando a todos das nossas campanhas, né, permanentes, do quilo, do enxovalzinho de bebê, e agora a nossa campanha também do inverno que se aproxima, né? Então, do casaco, do cobertor mesmo usado, aqueles que puderem trazer alguma coisa, estamos sempre à disposição para recebê-los. Lembrando que no próximo sábado teremos a nossa reunião da evangelização da mocidade, às 9 horas da manhã, tá bom? Obrigado pela presença e vamos todos na paz de Jesus.